Olá pessoal, espero que tudo esteja bem e em paz. Hoje eu trago um documento histórico muito interessante, assim do ponto de vista da curiosidade também, de um período ainda imperial aqui na minha cidade de São Bernardo das Russas, hoje atualmente somente Russas. É um trabalho do Paulino Nogueira, que publicou na revista trimestral do Ceará, em 1894, um trabalho intitulado Execuções, Pena de Morte no Ceará. São dois documentos tratando sobre o mesmo assunto. Quando foi feita a microfilmagem, eles dividiram em duas porque era muito extenso. Trabalho que nesse primeiro capítulo, digamos assim, nesse primeiro PDF, trata da pena de morte como forma de execução geral e faz um panorama histórico. Ele toma a Europa como referência desde a Idade Média até os dias dele com esse trabalho. E no segundo PDF, ele passa a falar propriamente das execuções aqui do estado, e são de várias cidades do estado do Ceará. Mas eu fiz um vídeo já compilando duas execuções, as últimas duas execuções aqui no Vale do Jaguaribe. Uma de 1852 e uma de 1000, que foi aqui de São Bernardo das Russas, onde foi executado o escravo Joaquim. E a partir desse momento é que ele inicia a nossa narração que a gente vai trazer agora, que é uma tragédia que aconteceu, mesmo para a época, bastante violento. Foi a chacina do Buqueirão, como a gente vai passar a ver agora, ok? Vamos lá. Então, pessoal, eu trago aqui para vocês esse documento, nós vamos ler junto aqui. Então aqui ele já começa, né? Foi esta, sem dúvida, a última execução que teve lugar na vila de São Bernardo das Russas. 1855, como eu havia falado para vocês, é referente à execução do escravo Joaquim. Ele assassinou uma menina, uma moça. Antes da execução de Joaquim, houve outra. Antes, foi também condenado à morte Antônio Gonçalves Carneiro, como se vê explicitamente dos seguintes documentos, que vem agora. Ele fez a compilação de documentação processual trocada entre o município de Russas, a província do estado, né, o presidente, a Câmara de Russas, o presidente do estado e o ministro da Justiça, né, da época. Então ele começa aqui. Foi esta, sem dúvida, a última execução. Antes, foi também condenado à morte Antônio Gonçalves Carneiro, como se vê explicitamente dos seguintes documentos. Abre aspas. Número 24. Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor, em chegando a esta capital, a 2 do corrente, de volta de Sobral, veio-me a notícia de um atentado praticado no dia 18 do mês findo no município de São Bernardo, onde o tenente-coronel José Leão, seu irmão Sabino e mais 5 pessoas de sua família foram cruelmente assassinados em sua casa na fazenda do Buqueirão, sendo roubados todos os objetos de preço e incendiada a casa do finado. Consta que o autor deste assassinato fora Francisco José de Santana, aparentado da família dos assassinos, que de muito tempo era inimiga deles e ameaçava sua existência. Era o tenente-coronel um dos mais ricos e respeitáveis proprietários daquele município, pertencente ao partido aqui denominado governista. Era do lado do imperador, então, né? Abre aspas aqui novamente,
E ele diz: logo que veio ao meu conhecimento tão horroroso delito, imediatamente fiz para lá marchar um capitão com 30 praças de linha e polícia, recomendando-lhe a captura dos facinorosos, assim como todas as autoridades daquele município e dos vizinhos. Igualmente, oficiei aos excelentíssimos presidentes das províncias do Rio Grande do Norte, para onde se diz que os matadores se refugiaram, e da Paraíba, Pernambuco e Piauí, requisitando a todos a captura dos malvados incendiários que fugirem para essas províncias. Deus guarde a Vossa Excelência, Palácio do Governo do Ceará, 6 de julho de 1840, a data do crime. É importante porque nós vamos ver aqui uma coisa. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor Francisco Ramiro de Assis Coelho, ministro dos Negócios da Justiça do Rio de Janeiro lá. E o presidente da província, Francisco de Souza Martins. No ofício número 65, ele vem tratando. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, achando-se há 6 para 7 anos pendente do Supremo Tribunal de Justiça um processo em que é réu Antônio Gonçalves Carneiro, condenado à pena última, como um dos autores do assassinato do infeliz tenente-coronel José Leão da Cunha Pereira. Solicito de Vossa Excelência digne-se a providenciar para que esse processo tenha conveniente decisão. Deus guarde a Vossa Excelência, Palácio do Governo do Ceará, em 10 de julho de 1858. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor conselheiro José Ildefonso de Souza Ramos, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Justiça. Então aqui ele já abre um novo parêntese e nos traz a seguinte informação: Ministério das Negociações da Justiça, vindo lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, em 6 de setembro de 1852. Em parêntese, o crime aconteceu em 1840. Em 1852, eles ainda estavam aguardando uma resposta para a condenação à pena última ou a execução pela forca de Antônio Gonçalves Carneiro. Então, ele diz, de 1852, Ilustríssimo e Excelentíssimo, logo que recebi o ofício de Vossa Excelência, de 10 de julho, findo, sob o número 65, expedi aviso ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça, recomendando-lhe que fizesse dar pronta decisão ao processo do réu Antônio Gonçalves Carneiro, condenado à pena última como um dos assassinos do tenente-coronel de segunda linha José Leão da Cunha Pereira, visto Vossa Excelência declarar que o referido processo existia naquele tribunal há quase 7 anos, sem decisão, informando, porém, o dito presidente que ele não se acha na dita secretaria, nem ali fora, ter cumprido que Vossa Excelência dê as necessárias providências para que extraído seja e enviado quanto antes o sobredito tribunal um traslado do feito que deve existir na relação onde se interpôs a revista. Deus guarde a Vossa Excelência José Ildefonso de Souza Ramos e para o senhor presidente da província do Ceará. O presidente remeteu ao de Pernambuco, onde estava preso o réu. Só que tem uma coisa,
normalmente em todos os processos dessas execuções, em primeiro lugar, de todos que eu vi, 2 eram de não negros. Os outros todos eram ou escravos alforriados, ou seja, homens livres, né? E geralmente eram esses que eram executados. E era feito o pedido da graça ao poder moderador, que era o imperador do Brasil. Em 1840, quando aconteceu o crime, estava havendo uma junta para governar o Brasil, porque entrava o período regencial, seria regenciado o Brasil por essas pessoas, porque Dom Pedro II ainda era menor de idade. Somente aos 13 anos foi declarado maior para assumir o trono. Em 1852 já é Dom Pedro II, no entanto, ainda garoto, ainda com aquele conselho que lhe orientava. Em todas as apelações pela graça, pela libertação do réu, não houve uma que ele concedesse. Todos foram executados. Então, o presidente remeteu ao Pernambuco. Sim, e o ponto que eu queria falar, porque todos os presos aqui iam presos para Fortaleza, ficavam presos em Fortaleza, aguardando o julgamento. O final do julgamento e a condenação, então ele era enviado para a cidade onde foi cometido o crime. Então o presidente remeteu ao de Pernambuco. No caso dele, ele foi preso e levado para Pernambuco. Eu não sei se é pelo fato dele ter sido preso no território do Rio Grande do Norte, como a gente pode ver à frente. Em ofício de 23 do mesmo mês de setembro, cópia deste aviso, pedindo-lhe que promovesse os meios perante o Tribunal da Relação para que esse baixasse a decisão dos autos, e foi satisfeito, tanto que levou logo ao ministro a solução em ofício de 11 de agosto, abre aspas, ofício de número 81, ilustríssimo e excelentíssimo senhor, em aditamento ao meu ofício de 1º de julho último, sob número 65, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso certificado por cópia do escrivão das apelações da Relação de Pernambuco, relativo aos autos do apelante Antônio Gonçalves Carneiro. A sentença condenatória havia sido confirmada, mas o condenado já havia morrido na cadeia desta capital, Recife, onde estava aguardando a decisão, tanto que não chegou a ser interposto o competente recurso da graça, a graça real que eu falei para vocês, do imperador, que era o poder moderador. Na história criminal do Ceará, o crime do Buqueirão, como se ficou conhecido, é um dos mais horrorosos e célebres. Entretanto, por eles só respondeu ao júri um desgraçado mandatário capturado já no Apodi, no Rio Grande do Norte. O principal criminoso, Francisco José de Santana, vulgo Pataca, chegou ainda a gozar da ventura de ouvir a missa cantada de um filho, que o mandara ordenar no seminário de Olinda. Aqui acaba a história da chacina do Buqueirão, 1840. 12 anos depois foi encontrada a solução, porque não se executou por conta que o réu esperou tanto tempo que acabou morrendo na prisão. E ao mesmo tempo nos leva a pensar, porque logo que o réu é preso, da entrada na capital, é remetido esse processo da graça real, né? Esse processo aqui, esse interposto o competente recurso da graça, de graça, ao poder moderador. Ele era feito logo que o réu chegava já condenado da cidade onde ele havia praticado o crime, era enviado esse pedido de graça e, como eu havia dito anteriormente, nenhum era satisfeito, era dada a graça da liberdade. Todos foram executados. Então,
nós vemos que essa questão da estrutura do Estado brasileiro, ela vem se confundindo da colônia, permanecendo no Império e passando pela República, pela instalação da República em 1889 em diante, né? Então, a partir de 1900 e um pouquinho é que vai se estabilizando mais. Até a chegada do Estado Novo, onde corta, mas ainda assim é necessário que a cada mudança de governo, os pretendentes a serem os líderes do país precisam fazer acordos com os grandes latifundiários, a elite do país de então, e para fazer esse acordo eles necessitavam também trazê-los para o privilégio de serem da classe de cima e que são sustentados pelo povo brasileiro e pela riqueza que o povo produz. No caso da justiça, dessa vícios e virtudes, nem tantas virtudes, muito mais vícios e corrupções e uns jeitinhos e preferências já vem, minha gente, de muito tempo. É a estrutura do poder e está em todos o Estado, na Justiça, na Assembleia, no Executivo, está em todas as estruturas de poder hierarquicamente constituídas, inclusive pela última Constituição do Brasil, a de 1988, e seus códigos adicionais, que são os códigos penais e processuais e civis e tudo mais. Um abraço a todos e a gente depois se vê de novo. Tudo de bom.